E o Níger? O que vem acontecendo em África, mais especificamente no Níger? Bom, já faz alguns dias que nós tivemos o anúncio de um golpe de Estado no Níger. Então, os militares de cunho nacionalista depuseram o governo fantoche pró-França na ex-colônia francesa em África do Níger. Então agora se formou uma junta militar, se estabeleceu um controle de fronteiras, toque de recolher, enfim. O Níger está entrando em um processo, tá, que já vem acontecendo naquela região da África há alguns anos. O Níger se junta num movimento de militares nacionalistas africanos anti-França, anti-Ocidente. Por exemplo, no Mali e em Burkina Faso, nós já tivemos nos últimos anos um movimento parecido. Tá? Um movimento parecido. E na centralidade de tudo isso está a questão da exploração, tá, por parte da França e de outras potências europeias dos recursos naturais de países dessa região da África, mais especificamente agora falando do caso do Níger, que, por exemplo, tem exportado para a França 50% do seu urânio. Um quarto do urânio consumido na França vem do Níger. A questão do urânio está no centro da insatisfação do Níger em relação com a Europa, mais especificamente com a França. Então, trata-se de um conjunto de transformações políticas de cunho nacionalista. As pessoas gostam de me perguntar, mas Humberto, trata-se de uma revolução socialista? Não. Não trata-se de uma revolução socialista. Mas eu quero aqui chamar a atenção para o seguinte ponto. As revoluções socialistas do século XX começaram catapultadas por sentimentos nacionalistas, anticolonialistas. O socialismo foi inserido durante os processos. Foi assim em Cuba, foi assim na China, foi assim na União Soviética. Então eu vejo com bons olhos um movimento nacionalista anti-França, anti-Ocidente na África. A gente sabe que isso vai produzir provavelmente uma guerra na região. Provavelmente isso há de produzir uma guerra na região. Mas vamos ver aqui um trecho do discurso do jovem militar Ibrahim Traoré, tá? Para que a gente perceba o teor nacionalista, tá, desse movimento. É um discurso muito potente. Vamos prestar atenção. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. À la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. Vejam a importância da consciência de classe nas Forças Armadas. Vejam a importância. Vamos lembrar aqui um outro líder africano fundamental, que foi o Thomas Sankara, né? Famoso por nos dizer que um militar sem consciência de classe é um terrorista em potencial. Agora, um militar consciente de sua classe é muito poderoso. E é isso que a gente está assistindo nesse discurso. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos devanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur... Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains
qui n'apporte rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. À nos peuples qui se battent, gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Eu acho muito significativo, tá? Eu acho muito significativo. Claro que há, sim, também, no contexto do que está acontecendo no Níger, uma mundialização do conflito da Ucrânia. Que não é um conflito da Ucrânia, tá, gente? É um conflito Ocidente versus Oriente. Estados Unidos versus China. Que está aproximando a Rússia da China e está evidenciando a Europa como protetorado militar dos Estados Unidos e a OTAN como braço armado dos Estados Unidos na Europa. Então, se já é uma barbárie a guerra na Ucrânia, vocês podem imaginar o que vai acontecer na África. O que vai acontecer na África. É muito importante a gente entender também que está se formando dois blocos ali. Então nós temos o Níger, Mali, Burkina Faso e também Guiné, possivelmente com apoio agora também da Argélia. Contra quem? Contra um grupo dessa CDAO. 95 mandou R$5. Boa noite, camarada. Pode falar das expulsões do PCB? Depois a gente vai comentar sobre isso, tá? Mas eu, enfim, já falei lá na hora das perguntas, a gente pode retomar. Mas como eu estava dizendo, isso tem a ver com movimentações de um grupo que é organizado a partir da chamada Organização da África Ocidental, que é um bloco aí comandado por França e Estados Unidos, que está se organizando para atacar o Níger. Então você vê ali os países em verde que fazem parte dessa aliança militar, a tal Comunidade Econômica da África Ocidental. Então nós temos ali dois blocos para a formação de uma nova guerra por procuração, né? A OTAN utilizando seus governos fantoche, né, para atacar os países que estão procurando a libertação nacional desses governos fantoche. Por outro lado, a gente tem a Rússia dando apoio militar, econômico aos países da África, até mesmo para já se preparar para uma eventual mundialização do conflito. Tem uma outra questão fundamental no que está acontecendo no Níger. Aí vocês estão vendo o gasoduto Trans-Saara. Com todo o boicote que os Estados Unidos e a OTAN está fazendo, por exemplo, ao gasoduto Nord Stream, a dependência da Europa do gasoduto Trans-Saara, que, como vocês podem perceber, cruza o Níger, né, se torna maior. Então veja, não é só a questão do urânio, também tem a questão dos gasodutos que partem da África para alimentar a Europa. Outra coisa fundamental para a gente entender. Vejam a quantidade de bases militares na África. Percebam quantas bandeirinhas dos Estados Unidos, quantas bandeirinhas da França nós temos ali. É dessa maneira que a Europa e os Estados Unidos continuam subordinando a África. Só que, por outro lado, reparem, aí na imagem em vermelho nós temos os países da África que já têm algum acordo militar com a Rússia. Então também vem aumentando significativamente nos últimos anos a presença russa e chinesa na África. Por isso que eu digo, há uma escalada, há uma mundialização do conflito entre Ocidente e Oriente.